Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E depois de São Paulo, o estado de Goiás também já reduziu o ICMS da gasolina. O estado é o segundo a anunciar nova cobrança do imposto após lei complementar sancionada na semana passada. Além de baixar o tributo sobre a circulação de mercadorias e serviços da gasolina, Goiás também reduziu o tributo para o etanol e a alíquota para o diesel. Segundo o comunicado do governo goiano, o ICMS incidente sobre a gasolina deve gerar uma diminuição de cerca de 85 centavos no litro do combustível nas bombas. Para o etanol, a redução estimada é de 38 centavos por litro nos postos. E no caso do óleo diesel, a redução da cobrança do imposto deve levar a uma redução em torno de 14 centavos por litro nas bombas. Além disso, o imposto sobre o diesel passa a ser calculado sobre a média dos preços praticados nos últimos 60 meses, até o fim deste ano. Em Goiás, outros serviços também tiveram cobrança de ICMS reduzida, como serviços de telecomunicação e energia elétrica, para famílias de baixa renda e para os demais consumidores. Na segunda-feira, São Paulo também divulgou a redução da alíquota de ICMS sobre a gasolina, prevendo uma queda de cerca de 48 centavos no valor do litro nos postos. A alíquota de ICMS sobre o diesel praticada no estado paulista já é de 13,3%, ou seja, abaixo do teto de 18% estipulado pela nova lei. E falando sobre saúde, a Covid matou por dia 2 crianças menores de 5 anos no Brasil desde o início da pandemia. É o que mostrou um levantamento feito pelo Observatório Infância em parceria com a Fiocruz. Os dados coletados no Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde revelaram que 1.439 crianças com menos de 5 anos morreram em decorrência da Covid-19 nos 2 primeiros anos da pandemia no país. Em 2020, foram registradas 599 mortes de crianças com até 5 anos em decorrência da doença. Já em 2021, quando a letalidade da doença aumentou em toda a população, o número de vítimas infantis saltou para 840. A metade dos óbitos registrados está concentrada na região nordeste do país. Dados preliminares divulgados pelo Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde indicam que a média de 2 mortes diárias ainda se mantém este ano. Entre janeiro e 13 de junho de 2022, o Brasil registrou um total de 291 óbitos entre crianças menores de 5 anos. A análise destes 2 primeiros anos da pandemia no Brasil mostra que bebês de até 1 ano de vida são os mais vulneráveis. Essa faixa etária responde por quase metade dos óbitos registrados em crianças menores de 5 anos. A farmacêutica Pfizer informou que já prepara a documentação para solicitar à Anvisa o aval para a liberação da vacina contra a Covid-19 para bebês acima de 6 meses até crianças de 5 anos. Na semana passada, os Estados Unidos começaram a imunizar crianças com menos de 5 anos contra o coronavírus. O Brasil contabilizou quase o triplo de mortes de crianças com menos de 5 anos registradas nos Estados Unidos, que tiveram pouco mais de 500 óbitos. A cidade de São Paulo já aplica a 4ª dose da vacina contra a Covid em adultos acima de 40 anos. A capital paulista espera imunizar cerca de 500 mil pessoas. Com a nova etapa da vacinação, a capital paulista espera imunizar 500 mil pessoas entre 40 e 44 anos contra a doença. Para poder tomar o novo reforço da vacina, as pessoas precisam já ter completado 4 meses desde a primeira dose de reforço, que no caso de quem recebeu os imunizantes Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, foi chamada de 3ª dose. Com esta dose, também podem ser vacinados os profissionais de saúde, maiores de 18 anos, pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos e adolescentes com imunossupressão de 12 a 17 anos de idade. Atualmente, pessoas com mais de 50 anos, com alto grau de imunossupressão, estão aptos a receber a 3ª dose adicional, ou 5ª dose, desde que já tenham recebido a 2ª dose de reforço há pelo menos 4 meses. A vacinação acontece nos megapostos, UBSs e AMAs.
E nos destaques internacionais, falando sobre o conflito no leste europeu, subiu para 18 o número de mortos num shopping da Ucrânia que foi atacado por mísseis russos. O ataque contra civis chocou o mundo e foi classificado como crime de guerra pelos líderes mundiais. Centenas de bombeiros vasculham os escombros do shopping na cidade de Kremenchuk, alvo dos mísseis russos. Segundo autoridades ucranianas, não existe mais possibilidade de encontrar alguém com vida. A procura é por corpos entre os destroços. A procuradora-geral da Ucrânia, que acompanha os trabalhos dos bombeiros, disse que 36 pessoas estão desaparecidas. Dos 59 feridos, 25 foram levados para hospitais. O presidente Volodymyr Zelensky disse que esse ataque em Kremenchuk torna o governo de Vladimir Putin a maior organização terrorista do mundo. Os russos disseram que mísseis foram disparados contra um depósito de armas na cidade e que a explosão das munições teria provocado um incêndio no shopping. Mas a Ucrânia nega a existência de estrutura militar nas proximidades. Para os líderes das 7 democracias mais ricas do mundo, não há dúvida que a Rússia está por trás desses ataques. E falam em crime de guerra. O G7 prometeu continuar apoiando a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Os líderes seguem agora para a Espanha, onde participam da cúpula da OTAN. Apesar da confiança externa dos líderes ocidentais, a Rússia viu sucessos militares no leste da Ucrânia nos últimos dias. Tomaram a cidade de Severodonetsk após semanas de combates e também conquistaram território ao sul de Lysychansk. Os russos eliminaram a maioria das defesas ucranianas na região de Luhansk e consolidaram o controle de um cinturão de território no sul. As forças russas também intensificaram os ataques na região de Donetsk, aproximando-se um pouco do cinturão de cidades industriais na região. E ainda falando sobre o assunto, após sanções de ambos os lados, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia decretou hoje a proibição das filhas e esposa de Joe Biden de entrar no território russo. O presidente americano também faz parte da lista de exclusão. Toma lá da cá. Após as sanções se intensificarem entre Estados Unidos e Rússia, o Ministério das Relações Exteriores russo decretou a proibição de Jill e Ashley Biden, esposa e filha de Joe Biden, de entrarem no território. A lista de exclusão, que também proíbe a entrada do presidente americano, teve um acréscimo de mais de 20 figuras públicas e diplomatas americanos, além de Jill e Ashley nesta terça-feira. Moscou alega que a iniciativa é uma resposta às sanções adotadas pelos Estados Unidos. O governo americano anunciou sanções contra membros da família de Vladimir Putin, incluindo suas 2 filhas e o próprio presidente russo. As medidas de represália aumentaram desde que a Rússia lançou uma grande ofensiva armada contra a vizinha Ucrânia. Expulsões de diplomatas, restrições ao comércio e a declaração de funcionários como persona não grata são algumas das muitas medidas impostas por cada lado. E os líderes do G7 pretendem criar um clube do clima até o final do ano para permitir a coordenação e acelerar os esforços dos países que desejam enfrentar o aquecimento global. O grupo indicou que vai ser um fórum intergovernamental com grandes ambições. A declaração do G7 convida os parceiros dos países, principalmente os grandes emissores, membros do G20 e outras economias em desenvolvimento, a intensificar as discussões e consultas. A instância proposta pela Alemanha, líder do G7 este ano, pretende reunir os países que aceitam normas comuns para evitar desvantagens na concorrência. Trata-se, em particular, de acordar regras de tarifação do carbono ou de uniformizar regulamentações relativas ao hidrogênio verde. Os membros do clube vão compartilhar as melhores práticas na luta para a redução das emissões de gases poluentes, em particular, mediante uma tarifação explícita do carbono. O chanceler alemão Olaf Scholz expressou em uma coletiva de imprensa o desejo de que o clube não se limite ao G7 e inclua muitos outros países.
E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.